Bom dia. Que Deus nos conceda paz, tranquilidade e entendimento nos estudos de hoje. Prosseguindo nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, hoje nós veremos o capítulo 47, intitulado A Grande Pergunta. E quem tem acompanhado os nossos estudos, nos últimos capítulos, Emmanuel tem reforçado muito as perguntas que Jesus sempre nos fez. São aquelas perguntas que nos tiram o chão, aquelas perguntas que nos desconcertam. O que buscais? O que fazeis de especial? Onde está a vossa fé? O que está escrito na lei? O que quereis que eu te faça? Então nós temos no Evangelho esses momentos marcantes em que Jesus faz essas perguntas e tantas outras. Nós devemos manter vivas em nós essas perguntas para que possamos dialogar com Jesus e encontrando as respostas que estão em nós. E essa grande pergunta do estudo de hoje está em Lucas, no capítulo 6, versículo 46, quando Jesus pergunta: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aqui Jesus vai no grande drama de todos nós, que é a distância que nós mantemos entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. Quantos dramas, quantas aflições, quantas dores e problemáticas que nós passamos porque nós sabemos e não fazemos. Vamos entender por quê. Nós reconhecemos Jesus como nosso mestre, nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, dizemos que somos servidores desse Senhor e desse Deus, desse mestre, mas que estamos dispostos a seguir as suas lições diante das mais diversas circunstâncias. No entanto, quando surgem as ocasiões, geralmente nós fugimos ou relutamos. Quando surge uma ofensa, nós relutamos em aplicar o perdão. Quando vem a perda, nós relutamos em aplicar a resignação. Quando vem um revés, nós relutamos em aplicar a paciência. Quando vem um desentendimento, nós relutamos em aplicar a indulgência e a compreensão. Então, nós nos colocamos como servidores do Senhor, o reconhecemos como nosso mestre, mas na hora da prática nós relutamos, nós fugimos da aplicação das lições que Ele nos dá. E aí vem aquelas justificativas: mas é muito difícil, eu não consigo. Mas a questão fundamental é: eu quero conseguir? Porque querer já é um passo. Querer é poder. Uma vez que a vontade foi efetivada, uma vez que ela já está mobilizada, eu já estou a caminho daquela construção e eu ainda recebo auxílio dos bons espíritos. Quando existe de fato a vontade, quando a gente não se prende ao mas, aquelas justificativas como: eu sou frágil, eu sou pequeno, eu não sei. É certo que somos frágeis, que somos pequenos, mas que isso não seja uma justificativa para ficarmos presos nos velhos hábitos, nas velhas posturas que relutamos em mudar. A questão não é eu não consigo, a questão é eu quero conseguir. Porque se eu responder isso sinceramente para mim mesma, então eu já estou a um passo da realização. No livro Pão Nosso, que é o segundo livro dessa série que nós estamos estudando, será o próximo, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, tem uma mensagem de Emmanuel escrita, o mas e os discípulos. E nessa mensagem, o benfeitor diz que tudo que nós fazemos na vida depende muito do local que nós colocamos Jesus na frase ou com relação ao mas. Por exemplo, quando eu digo Jesus é belo,
suas lições são fantásticas, o Evangelho é maravilhoso, mas não vai ser possível, não consigo perdoar. Ou seja, eu coloquei o mas depois do Cristo, e então esse mas está mais importante que o Cristo, tanto na frase quanto na minha vida. Agora vejamos um outro lado. Eu sou frágil, eu sou imperfeita, tenho minhas limitações, mas Jesus vai me amparar, Jesus vai me auxiliar a vencer, a superar essas más tendências, esses vícios, essa imperfeição. Vejam que nessa frase, Jesus veio depois do mas. Então, ele está maior e mais importante que qualquer justificativa ou desculpa que eu arranjar. E é disso que falamos aqui. Se eu chamo Jesus de Senhor, que eu preciso ter uma ideia que eu assumi um compromisso de seguir esse Senhor e de aplicar as lições dele, desse mestre. Seja no momento da prova, seja no momento de dificuldade, de enfermidade, um revés financeiro, uma ofensa sofrida, uma ingratidão. Essa é a grande pergunta que ele está fazendo para nós. Por que não fazeis o que eu digo? Essa distância é tão grande que nós precisamos ir vencendo no dia a dia, procurando, aproximando mais o saber do fazer. E Emmanuel nos diz, em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e de luz. A pessoa vai vivendo uma vida desleixada, invigilante, negligente com as buscas espirituais, com a sua transformação moral. E quando desencarna, ela acredita ingenuamente que pelo simples fato de ter frequentado um centro espírita anos a fio, ou um templo religioso, ou ter ajudado uma pessoa necessitada ou uma entidade, ela será credora de um contato direto com o mestre ou com os grandes mensageiros espirituais quando passar para o lado de lá. E é claro que para ter essa sublimidade de estar face a face com Jesus, de encontrarmos com Ele, para isso nós temos que caminhar muito ainda. Mas Emmanuel nos diz que até lá nós podemos falar com Jesus sim todo dia, pelo pensamento, pela oração, pela inspiração, pelo contato com o Evangelho, pelo trabalho. Então, é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Porque o Evangelho está aí, nos trazendo lições, e estudar o Evangelho é conectar-se com Jesus. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor, de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Olha só quanta presunção. Estamos começando a tarefa e já querendo uma reunião direta e pessoal com o chefe gestor do planeta. Um dia, quando nós estivermos bem trabalhados, bem lapidados, nós teremos a glória de estar face a face com Jesus. Mas até lá, nós podemos vê-lo como ele mesmo nos disse, nos aflitos, nos necessitados, nos sofredores que nós podemos ajudar, e também nas páginas do Evangelho, que são elas que vão nos preparar para um dia termos essa honra de estar com Jesus. Por ora, não tem cabimento nós ficarmos criando exigências quando ainda não demos nada de nós mesmos. Queremos direitos quando os deveres mais elementares ainda nós não temos cumprido. E note que não nos falta convite. Esses convites, eles chegam de maneira sutil, inesperadamente,
ou por meio de um amigo, ou por meio de uma inspiração, um livro, uma frase, uma leitura, uma circunstância e até às vezes uma perda. Enfim, são muitas as maneiras de despertamento, de convite, de resposta para as nossas perguntas, mas a maioria de nós segue desatenta, invigilante, cheia de caprichos, querendo muito, escolhendo muito, exigindo muito. Por isso Emmanuel prossegue: acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando o serviço do Evangelho muito grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Quer dizer que muitos de nós dizem assim: enquanto eu não receber uma mensagem direta dos Espíritos, eu não vou começar o trabalho. Eu precisava receber uma mensagem do Bezerra de Menezes, então eu estou esperando ele me chamar. Se Eurípides não me falar, ou se eu não tiver uma perfeita segurança, eu não vou começar. E aí a gente não começa nunca. E como dizia o Chico, se eu fosse aguardar perfeição para começar o serviço com o Cristo, eu nunca teria começado. O trabalho é justamente a ferramenta depuradora e a ferramenta transformadora. É ele que nos ensina entrega, disciplina, vontade, constância, comprometimento. Então, reconhecemos sim que nós somos frágeis. Mas quando nos fixamos no Cristo, nós vamos suprindo as nossas limitações lentamente. E tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu modo mortal. Ignoram que o serviço deles é aquele aonde foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Então, muitas vezes, a vida está nos mostrando com todas as clarezas possíveis, com todas as pistas e sinais possíveis, o trabalho que somos chamados. Seja no ambiente do lar, seja numa tarefa na casa espírita, seja no trabalho do bem, um compromisso, um auxílio àquele necessitado, mas a gente não vê. A gente vai criando barreiras na nossa percepção, no nosso olhar, no nosso ouvido, porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que se harmoniza com os nossos caprichos, com as nossas exigências. Não queremos fazer aquilo que Jesus propõe, porque queremos destaque, não queremos passar pelo esforço do começo, e daí nós perdemos oportunidades tremendas. Uma coisa é querer servir Jesus seguindo os nossos desejos ou caprichos, servindo a nós mesmos. E a outra coisa é servir Jesus onde Ele nos colocar, nas circunstâncias que Ele nos colocar. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio, numa choupana, o homem na terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Porque fazer o que Jesus nos ensinou, nós não precisamos de fortuna, não precisamos de cargo, não precisamos de nome, nem de prestígio, nem de fama. Podemos viver Jesus em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer circunstância. Porque viver Jesus é caridade, é amor, é resignação, é paciência, indulgência, misericórdia, brandura, firmeza. E isso nós podemos viver tanto no momento de alegria, com equilíbrio, com ponderação, com vigilância, e também podemos viver nos momentos de tristeza, de perda, de dor, com paciência, com resignação, com humildade. É por isso que Emmanuel nos diz que a oportuna pergunta do Senhor
deveria gravar-se de maneira permanente em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de entender sinceramente as recomendações de seu verbo sublime. Emmanuel nos diz aqui que esta pergunta de Jesus deveria estar gravada na entrada de todos os templos religiosos cristãos, para que a gente se lembrasse sempre de que o nosso compromisso vai além de frequentar um templo ou uma casa espírita. O nosso compromisso é com a aplicação para fora do templo, é o fazer, é a prática. Ou seja, tudo é oportunidade de adoração e de serviço com Jesus, seja na perda, seja no luto, na dificuldade, na prova, na ofensa, mas também pode ser na saúde, pode ser na alegria. Para ilustrar essa lição, nós vamos relembrar aqui de Francisco de Assis. Para que ocorresse a sua mudança de vida, esse jovem Francisco de Assis, ele deixou-se transformar. Ele permitiu que a graça de Deus atingisse e agisse em seu coração. Ele via os pobres, os leprosos, a natureza com os olhos da fé e via tudo como se fosse a presença e a ação de Deus. E nós também somos convidados, como Francisco de Assis, para buscar uma resposta de amor de Deus para os planos da nossa vida. Cristo nos chama todos os dias para a conversão das nossas almas, das nossas atitudes. Todos os dias nós somos convidados para mudar aquilo que não está bem. Que nós possamos, assim como Francisco de Assis, ter amor pelo Evangelho e pelos nossos irmãos. E encerrando o estudo desse capítulo de hoje sobre a grande pergunta, nós também finalizamos com uma pergunta. É uma pergunta que todos nós devemos fazer todos os dias. E é a mesma pergunta que Francisco de Assis fazia. Senhor, o que queres que eu faça? Que a paz de Jesus nos guarde e esteja sempre no nosso coração. Que todos nós tenhamos um bom domingo e uma boa semana. Muito obrigada.